E se o seu comportamento pudesse ser totalmente controlado? Não apenas monitorado, como é no caso das redes sociais. Eu digo condicionado, manipulado mesmo, sem que você tivesse nenhum tipo de liberdade de escolher como agir, como pensar, como ser você. Se isso de fato acontecesse, o que restaria da sua humanidade? Essa é a pergunta central de duas obras icônicas, o filme Laranja Mecânica e o anime Psycho Pass. Ambas apresentam uma sociedade onde o comportamento humano é vigiado, controlado e moldado por forças externas, seja através de experimentos cruéis ou de tecnologias avançadas. E o que elas têm em comum é a crítica à manipulação comportamental e à perda do livre-arbítrio. Mas antes da gente explorar essas obras, vamos tentar entender um pouco o que está por trás delas, né? A teoria comportamental, também conhecida como behaviorismo, é uma corrente da psicologia que sugere que todo comportamento humano pode ser controlado através de estímulos, punições e recompensas. Será que essas obras estão nos mostrando um futuro distópico controlado por behavioristas? Vamos descobrir. Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Meus Prego Animes, eu sou o Diogo e hoje a gente vai falar de duas obras icônicas, né? Uma obviamente é muito mais conhecida, né? Muito mais popular, é o filme Laranja Mecânica, né? Do diretor Stanley Kubrick, que também é um nome muito conhecido, muito popular, e a outra é um pouco mais nichada, né? Do nicho ali dos animes, nem todo mundo que conhece. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre elas, só que antes eu preciso dar um pouco de contexto para vocês, né? Do que é o behaviorismo. E antes de eu começar em toda essa explicação, todo esse contexto, eu quero pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar um like pra gente porque isso nos ajuda muito e compartilhar esse vídeo com seus amigos também. Pode ser que seja um tema interessante para você. Será que a gente está sendo controlado? Será que a gente está caminhando para uma sociedade que vai controlar toda a humanidade, né? Vamos entender um pouco mais. Só que para começar, eu vou dar um pouco de contexto do que é o behaviorismo. Surgindo na psicologia no início do século XX, o behaviorismo é uma teoria que defende que todo comportamento humano é uma resposta a estímulos externos. O behaviorismo clássico foi popularizado pelo psicólogo americano John B. Watson, que argumentava que emoções, pensamentos e até a personalidade não passavam de respostas aprendidas através de interações com o ambiente. Mais tarde, o behaviorismo foi mais desenvolvido por figuras como B.F. Skinner, que focou na ideia de que o comportamento pode ser moldado através de recompensas e punições. Em tradução literal, behaviorismo significaria comportamento, né? Por isso teoria comportamental. O Skinner desenvolveu esse conceito de condicionamento operante, onde as ações das pessoas seriam controladas por suas consequências. Um exemplo, se você recebe uma recompensa por ter tomado alguma atitude, sei lá, ajudado um animal na rua ou algo assim, se você receber uma recompensa por essa atitude, é muito provável que você repita ela novamente. Agora, caso você seja punido, alguém brigue com você por estar alimentando ou fazendo alguma coisa com um animal, muito provavelmente você evitará repetir essa ação. E esse conceito pode ser aplicado não apenas a indivíduos, mas também a organizações e sociedades inteiras onde o comportamento é monitorado e corrigido para alcançar uma espécie de ordem social. E é aqui que a gente entra com as duas obras, né? Tanto Laranja Mecânica quanto Psycho Pass. Laranja Mecânica é um filme dirigido por Stanley Kubrick, lançado em 1971 e baseado no romance de Anthony Burgess. A história se passa em uma Inglaterra distópica e segue a vida de Alex DeLarge, um jovem líder de uma gangue ali que se dedica à violência extrema, né, incluindo roubos, agressões e outros tipos de coisas que são muito piores. O comportamento violento de Alex também contrasta de uma forma estilizada ali com a estética do filme e a trilha sonora, e isso cria uma atmosfera perturbadora e distópica. Então, após ser preso por seus crimes, Alex é escolhido para participar de um experimento governamental chamado Método Ludovico, que promete reformar criminosos violentos, condicionando-os a sentir repulsa física ao pensar em agir com violência. Durante esse tratamento, Alex é forçado a assistir imagens de violência enquanto recebe drogas que o fazem sentir náuseas intensas. Eventualmente, ele acaba ficando incapaz de cometer atos violentos, mesmo em situações de que a violência seria justificada, digamos assim. E esse filme tem essa estética perturbadora e é muito proposital. Você vê tudo isso acontecendo com o personagem, só que ele é um personagem que momentos antes você estava vendo fazendo outras coisas horrendas. Então você já começa a ter esse conflito moral, né, do que estão fazendo com ele. É certo ou não é? Porque a partir do momento em que começam a torturá-lo, né? Que isso vira já uma tortura psicológica e física, né?
Então, a partir do momento que você começa a ver ele sendo torturado, ele vendo aquelas cenas assim, os olhos dele abertos ali, são cenas muito fortes, né? E isso também te incomoda. O filme levanta questões éticas profundas sobre livre-arbítrio, o controle do comportamento e o papel do governo na reabilitação de criminosos. Ao longo da história, a gente vai perceber que a cura de Alex, ao invés de restaurá-lo, né, como um cidadão moral, acaba lhe transformando em uma casca vazia de ser humano incapaz de exercer a sua própria vontade. E é aqui que entra a crítica do filme, né? Porque essa ideia de forçar um comportamento correto através de condicionamentos elimina ali a essência da humanidade, né? Então o filme se torna uma análise brutal sobre a perda da liberdade e as consequências da tentativa de um controle total sobre o comportamento. E assim, ele é um filme antigo, né? E eu sei que muitas pessoas questionam, né? Nossa, por que tem tanta gente que diz que filmes antigos são melhores? É porque realmente tem alguns filmes que são fora da casinha, né? E pra mim, esse filme do Stanley Kubrick, ele é muito bem feito, ele realmente causa, né, desconforto em você, no que você está vendo, e te faz questionar muitas coisas, né? Se realmente, até que ponto, né, essa pessoa ainda está sendo ela mesma, até que ponto essa questão do livre-arbítrio, né? Então, assim, é um filme com uns questionamentos muito bacanas, que são muito antigos, né, mas que ainda ressoam com o público. Então, o behaviorismo em Laranja Mecânica é levado ao extremo, o Alex perde totalmente a sua liberdade de escolha, se torna uma vítima do sistema que o controla externamente, e isso levanta as perguntas, né, as questões. Se alguém só age de maneira ética porque foi condicionado a isso, essa pessoa realmente é moral? Tá sendo moral você condicionar uma pessoa a passar por todos esses problemas? Então, assim, são muitas questões, né, que o filme aborda e ele não te responde, tá? Assim, o final é um final bem trágico, né, na minha opinião, só que ainda deixa muitas questões em aberto. E eu não vou contar o final pra vocês aqui, porque caso você não tenha assistido, eu quero muito que você assista. Mas agora nós vamos falar de Psycho Pass. No anime, a gente encontra uma sociedade inteira governada por um sistema chamado Sibyl. Esse sistema avalia o estado mental e emocional das pessoas em tempo real e determina se elas têm um potencial de cometer crimes baseando-se no seu coeficiente criminal. Aqueles que ultrapassam um certo limite são considerados perigosos e são neutralizados antes mesmo de cometerem qualquer ato ilegal. E aqui não estamos mais falando de um único indivíduo, como o Alex de Laranja Mecânica, mas sim de toda uma sociedade sendo condicionada e controlada. Eu acho bem bacana porque tem um paralelo muito grande com o filme que saiu um tempo atrás, que era do Tom Cruise, né? O Tom Cruise que atua, que é o Minority Report. O sistema é bem parecido ali com o filme, né? O roteiro ele é um pouco parecido com o filme também, tem bastante reviravoltas e tudo mais. Só que ele tá ali a todo momento questionando, né? Se tudo isso é moral, né? Se é ético e até que ponto, né, o cara é criminoso. Porque assim, no anime, não sei se você já viu o filme ou o anime, mas eles tratam da mesma forma, né? Então, esse sistema irá detectar, né, a sua raiva, né, a raiva que você está sentindo, perceber que você pode ter um ato perigoso e com isso você é preso, você entende? Você é julgado muito antes, você é julgado pela emoção e não pela sua atitude, né? Então, assim, é muito questionável, você entende? O sistema Sibyl é uma espécie de evolução do behaviorismo, aplicado de forma massiva, não esperando que as pessoas cometam crimes para puni-las. Ao invés disso, ele prevê e previne o comportamento negativo. Se o comportamento é moldado pela antecipação da punição, criando uma sociedade onde as pessoas vivem com o medo constante de perder a sua liberdade, isso é muito parecido com o condicionamento de Alex, mas só que em uma escala muito maior. Então, tanto em Laranja Mecânica quanto em Psycho Pass, é questionado o limite do controle comportamental. Em ambas as obras, o comportamento das pessoas é moldado por sistemas que buscam eliminar a violência e o caos. No entanto, ao fazer isso, eles também eliminam a liberdade e o livre-arbítrio, levantando questões éticas profundas sobre o significado de ser humano. E eu acho isso muito bacana nessas obras, porque o behaviorismo é explorado de uma forma muito extrema, né, em que toda a humanidade, né, está sendo condicionada a esses experimentos que são cruéis, você entende? Então, é a crueldade sendo feita com pessoas cruéis, então entra essa questão ética e moral, né, até que ponto o comportamento tem que ser controlado, até que ponto a pessoa está sendo humana ainda, você entende? Então, são questionamentos muito bacanas e são obras que, a partir do momento que você clica para você assistir, né, você começa ali a se questionar a todo momento. Pois apesar de ser uma teoria muito interessante, o behaviorismo em sua forma extrema
principalmente nessas duas obras, nos faz questionar, né, até que ponto isso não pode tirar de nós o nosso livre-arbítrio, né? E tanto Laranja Mecânica quanto Psycho Pass nos mostram os perigos, né, de você tentar controlar, né, uma sociedade, uma pessoa, sem considerar, né, a sua moralidade e o seu livre-arbítrio. Então a pergunta que fica é: podemos de fato criar uma sociedade perfeita, sendo que as pessoas não estão livres para fazer as suas próprias escolhas morais? Obras assim nos fazem pensar se o fim justificam os meios ou se a liberdade individual é o bem mais precioso que a gente deve proteger. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse tema que eu tentei abordar aqui com vocês. Tem muita coisa para ser discutida. São duas obras que eu gosto muito e são duas obras que eu percebi que esse tema estava ali presente, então eu quis trazer essa curiosidade aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, deixa um like pra gente para poder fortalecer, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Deixa sua opinião também aí nos comentários, o que você pensa sobre isso, né? Responde aí essas questões que eu levantei com vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Vou indo nessa e até o próximo vídeo.